Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Lerícia da equipe Águia. E eu vou falar sobre as melhorias realizadas durante esses dias na equipe. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a criação desse campo de classe de vencimento no cadastro da Receita Tributária. Esse classe de vencimento, ele funciona assim. Na guia de recolhimento existe uma data de vencimento, e aí, no estado de Santa Catarina, eles exigem que seja informado esse código de classe de vencimento, que é uma identificação deles para identificar o dia de vencimento da guia. Esse código, ele foi informado aqui para posteriormente poder ser gerado o arquivo da DIME de Santa Catarina. Então, uma outra coisa que nós fizemos foi a criação de uma nova opção de busca, que é esse campo de descrição do ajuste. Ele foi criado na tela de ajuste da escrita fiscal, e toda vez que o cliente lança um ajuste, ele tem a opção de informar manualmente uma descrição para ele. Aí, para facilitar a busca, nós criamos essa opção de descrição. Aí nós fizemos também a atualização da tributação média dos produtos, segundo a tabela do IBPT. Semestralmente é liberada uma tabela com a tributação média, e essa tabela contém uma chave. Nós importamos essa chave dentro do sistema, e todas as notas faturadas a partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas já saem com a nova tributação. Nós fizemos a refaturação também da tela do inventário contábil, e nós incluímos o NCM e a descrição do NCM nos itens que sofreram ajuste de impostos. Então aqui ficou, essa é a nova tela, né, do inventário contábil. Se o cliente clicar aqui na opção de detalhes, ele vai abrir a tela, e aí nós colocamos assim as explicações de cada botão assim na tela para facilitar a visualização do usuário. E quando ele clicar, por exemplo, no valor total dos estornos, ele vai abrir e vai conseguir verificar o NCM e a descrição do NCM. Alguns clientes, quando eles fazem as conferências, através do código do NCM, ele já sabe se a tributação, se o valor da tributação está correta. Então nós disponibilizamos aí para facilitar a conferência. Nós também fizemos a atualização das descrições do CFOP, de acordo com o ajuste da Cinef. Então, aqui são 2 CFOPs que eu coloquei como exemplo, que foram alterados as descrições, mas tem outros, que é o 2912, 2913, mais alguns. E também nós fizemos a geração do arquivo da GIA do Rio Grande do Sul. Essa é a tela de geração, aí o cliente preenche lá com os dados dele. Aí, lembrando que a GIA é referente ao ICMS, então ela vai gerar as informações de entrada, saída do imposto. E aí eu tirei um print aqui da tela para vocês verificarem qual foi o imposto a recolher do período. Aí, depois de gerado o arquivo pelo RP, ele vai importar no validador da GIA, por essa tela aí. Aí ele vai selecionar o arquivo gerado e clicar em importar. Depois do importado, se não houver inconsistências, ele vai gerar essa mensagem na tela. E aí o cliente vai conseguir verificar se os valores da apuração dele estão batendo com o que ele está enviando para o Estado. Aí, como vocês podem ver, está batendo com a apuração. Aí nós fizemos também uma criação de um campo nos tipos de lançamento, para que o cliente possa informar uma conta contábil de receita nas operações de acordo financeiro. E também, no mapeamento contábil, ele pode clicar lá em tipo de lançamento na conta do fornecedor, informar a conta contábil por lá, se ele não quiser acessar o tipo de lançamento. Aí eu tirei um print da contabilização. Quando ele informar geralmente a contabilização é feita na conta de receita com acordos em verbas. Mas com essa opção que nós criamos, ele vai poder colocar uma conta contábil lá de receita, e aí aquele usar, o sistema vai fazer a contabilização. Então eu tirei o print com a conta de receita, com aquela que eu informei no parâmetro. Alguém tem alguma dúvida? Então tá, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Adriano, eu vou apresentar para você as melhorias, novidades das últimas semanas desenvolvidas pela equipe Navegantes. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi o retorno da esterilização. Agora o usuário consegue fazer essa operação, antes eu só conseguia fazer a remessa. Então agora, através do vencimento de mercadorias, ele consegue fazer
o retorno de industrialização. Aí aqui na próxima matéria ele consegue escolher a origem, né, que foi a remessa que ele emitiu para o próprio RP. Ele consegue escolher agora aquela parte dos produtos, o que está retornando. Então, vi esse produto tapioca, quanto está retornando dessas 100 unidades que eu enviei para industrialização. E além disso, na tela dos itens eu consigo informar o serviço. Então eu posso agregar a esse produto ou serviço que retornou junto para aumentar o custo desse produto. A gente separou os parâmetros de compra, vendas e estoque. Então agora cada módulo tem as suas configurações específicas separadas. Antes estava assim, tudo junto. Era separado por field, então a recebimento de mercadoria. Esses fields viraram abas, agora de acordo com cada módulo. Então dentro do módulo de recebimento de mercadoria tem uma aba, por exemplo, recebimento de mercadoria. Os titles, que eram antes com esses ícones, às vezes tinha informações importantes, os usuários teriam que passar o mouse em cima para saber que aquele parâmetro poderia afetar ou não alguma operação. Agora vem na parte de baixo já descrito, então eu consigo ver o parâmetro e já saber para que ele serve. Esse parâmetro serve para poder o máximo de retroativo. Se o usuário tiver a permissão específica, esse parâmetro é ignorado. Então ele já consegue ver exatamente essas informações. Alguns tipos de fields também foi mudado. Então esse daqui era um slide antigo, foi mudado para esse slide mais novo aqui, que fica mais intuitivo para o usuário saber que isso aqui realmente é para definir os parâmetros. Aí foi gerado novo parâmetro para gerar financeiro em transferência entre lojas. Então qualquer operação de transferência entre lojas, a saída, a entrada, a devolução, pode gerar financeiro se esse parâmetro estiver habilitado. Aí foi gerado novos mapas contábeis para contabilidade das operações, que é a transferência entre lojas a receber, o a pagar e a conta transitória de valores financeiros em transferências. A gente criou um novo parâmetro também para o pedido de compra, o preço que vai ser exibido no pedido de compra, que pode ser o atual, que é como é hoje, ou o preço futuro. Então, por exemplo, o comprador já consegue ver qual que é o preço do produto que ele está comprando daqui no futuro. Então, se o preço estiver como futuro lá no parâmetro, eu consigo ver assim, que esses 99 centavos vai começar a valer a partir do dia 10/1. Se não tiver como futuro, então não vai ter title, vai ser como é hoje, sempre o preço atual. Na gestão de metas comerciais, agora o usuário tem a opção de agrupar por setor de compra. Então vem agrupadinho aqui para o setor de compra em vez do subgrupo. Agora tem as opções de fechamento, quando o usuário vai criar o pedido bonificado, tem essa parte aqui dos históricos, que é se ele vai gerar um acordo, qual que é o tipo de acordo, se é sell-in, sell-out, o modelo e uma observação. Se por algum motivo eu precisasse reabrir esse pedido e fosse fechar de novo, eu teria que preencher tudo isso de novo. Mas se o usuário não fosse outro usuário que fechou, ele não ia saber quais são as opções. Então, uma vez que preenchido, se eu precisar reabrir, essas opções vêm de novo já selecionadas. Então, nesse caso aqui, eu precisei reabrir o pedido, na hora que eu mando fechar, e já vem as opções totalmente já selecionadas. Foi criado novas bases de contrato. Então, agora, para desconto financeiro, eu consigo usar a base, que é o valor total da nota menos os tributos XML, e o valor total da nota menos o fundo rural retido para fornecedores que são produtores reais. Para pedidos criados a partir do XML, onde a natureza de operação é bonificação, agora também tem essa opção de gerar acordo. Antes ele não gerava os acordos, então agora tem essa opção, o usuário consegue definir se vai gerar ou não acordos. Nesse relatório de imagens atuais foi criado duas novas colunas, que é a margem padrão e a diferença entre a margem líquida e a margem padrão. Que ele vai fazer, está negativo e quanto está negativo, que é sempre a margem líquida menos a margem padrão. A gente criou um novo parâmetro da ciência automática pelo RP. Esse parâmetro vai servir para o seguinte: hoje a Cefaz envia para a gente eventos, o fornecedor emitiu uma nota contra você, ele envia para você, tem uma nota emitida contra você, mas ainda não é o XML, é só uma informação, tem uma nota emitida contra você. Para você conseguir o download desse XML, você precisa da ciência. Com esse parâmetro, o sistema vai pegar esses eventos enviados para a gente, vai dar ciência e já vai tem um outro parâmetro que deixa a nota pré-criada. Então vai facilitar a vida do usuário. Em vez de ele ter eu tenho ciência, eu tenho que fazer o download, o sistema já vai fazer isso para ele automático. E aqui no manutenção de linha de compra foi colocado uma nova coluna, que é a código de referência do fornecedor. Alguém tem uma dúvida? Então, obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus. Vou apresentar as funcionalidades entregues nos últimos dias do módulo financeiro. No Contas a Receber, normalmente cada empresa tem a sua regra de juros que é cobrada após o vencimento, caso a cobrança não tenha sido paga dentro do vencimento. Só que antes o cliente tinha que entrar duplicata por duplicata
para colocar essa instrução de juros. Então ficava um processo um pouco demorado. Então, para facilitar, agora lá nas configurações dos parâmetros do módulo financeiro, a gente tem esse parâmetro que ele consegue já deixar parametrizado qual que é a instrução de juros que ele vai ter, e aí todas as duplicatas já são criadas automaticamente com a instrução de juros após o vencimento. Então já facilita o processo, e também quando ele for enviar a remessa de cobrança para o banco, via IDI, ele já vai com a instrução de juros. Na parte da ordem de serviço, a gente incluiu novas informações na parte de cotação, para poder facilitar a análise da cotação posteriormente pela pessoa responsável por aprovar a cotação. Então agora a gente incluiu os campos de valor negociado, condição de pagamento, que pode ser 30, 60, 90, etc. A data prevista para pagamento e uma observação que ele pode colocar para a pessoa que vai analisar essa cotação depois. A gente também incluiu a parte de subcontratos na criação desse contrato para facilitar também a contabilização dos contratos criados a partir da ordem de serviço. No fluxo de caixa, a gente fez duas melhorias. A gente tem agora a previsão de pedidos de venda. Essa previsão vai considerar pedidos de venda de força de vendas e balcão que estejam fechados, mas que ainda não tenham sido faturados, ou seja, que ainda não tem duplicata. Então ele vai considerar as datas de previsão informadas no pedido, e aí a gente vai exibir só como previsto, porque quando for faturado, o realizado na verdade vai virar uma duplicata. Então só vai considerar como previsto. Quando tiver valor, quando clicar aqui nesse valor, ele vai poder ver quais são os pedidos que são referentes, que estão previstos para receber nesse dia. Além disso, a gente criou a coluna exibir apenas previsto, porque quando você vai fazer uma análise do fluxo de caixa futuro, para ver como que vai estar o seu fluxo de caixa nos próximos meses, a gente trazia a coluna de realizado, que sempre estava zerado, porque quando você está vendo o futuro, não tem nada realizado ainda. Então ficava aquelas colunas zeradas, sem informação nenhuma. Então, para facilitar, se a pessoa não quiser visualizar, é só marcar e a gente exibe só a coluna de previsto. Alguma dúvida? É isso, então. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar as últimas melhorias e novidades da equipe de vendas. Uma delas foi a importação de nota de referência de saída. O que é essa nota de referência? Alguns clientes que adquirem o RPWsoft precisam importar notas que não façam movimentação de estoque nem gere escrita fiscal. Então essa opção foi feita para isso. Normalmente a gente tem importação de arquivos que já geram estoque, geram todas as informações, só que essa de referência não gera. Em muitos casos, às vezes o pessoal precisa importar XML de 2, 3 anos atrás que não movimenta estoque. Então essa opção foi feita para esse tipo de situação e de XML. Além disso, entraram novos FAPs, que é o 5917, o 6917 e o 5949 e o 6949. Reforçando que o 5949 é só para notas que o pessoal às vezes emite como simples remessa para mudança de endereço. Esse tipo de nota de CFOP que é o que vai fazer a importação nessa tela. Para as notas que são emitidas do Força de Vendas, a opção de mandar o XML por e-mail que está cadastrado no cliente. Se o cliente não tiver nenhum e-mail cadastrado, será exibida essa opção para informar qual que é o e-mail do cliente para mandar o XML e a nota fiscal. Caso já tenha sido cadastrado, essa opção nem será exibida, então já vai automático para o cliente no e-mail que estiver cadastrado no cliente. Na parte de PCP foram criados novos movimentos para item produzido, que é a entrada e saída desse item produzido. Então serão exibidas essas novas descrições do tipo de movimento, que é a entrada de produto produzido ou saída de produto produzido, e quando houver o estorno de entrada de produto produzido ou estorno de saída de produto produzido. Que é para diferenciar no caso da composição, que são os tipos de movimento que nós temos atualmente. Que é no caso de transferência e venda entre lojas. Agora na parte mobile, uma das funcionalidades que nós incluímos é a opção de editar o preço de venda dentro do aplicativo.
Atualmente teremos a edição do preço de venda e fidelidade. Só que só vai poder alterar quem tiver a permissão de alteração de preço. Então não todo mundo que tem acesso ao aplicativo e não tiver permissão, a opçãozinha do lápis ali não será exibida para o usuário. Então assim, ao clicar no lápis, será exibida essa tela com os detalhes dos custos, as margens, também o período, se tiver o produto em oferta, o período que está a oferta. Lá no topo do aplicativo será exibido se a rede é loja ou região. Nesse caso do exemplo é região. Se for loja, será exibido de que loja que vai ser feita a alteração de preço. Aqui na parte do meio da tela, ao clicar nesses campos aqui, eles dão a opção para você aplicar o preço. Então assim, você não precisa vir nessa opção aqui onde está o preço, porque essa parte aqui é editável. Então se você clicar aqui no PMZ, ele vai te perguntar se você deseja aplicar o preço de venda, tanto de venda ou fidelidade, para ter mais facilidade na hora do uso do aplicativo. Na parte inferior aqui tem o período, a data de quando vai ser a vigência dessa oferta, que é que nem é feito hoje no RP. Então hoje é alteração de preço, o sistema, você tem que informar para que data que é essa alteração. Então no aplicativo vai ser da mesma forma. Então atualmente será a edição do preço de venda e fidelidade. Mas no futuro a gente vai fazer a alteração e a inclusão de uma oferta que é um pouco mais diferenciado do preço atual. E quando o usuário digitar o preço, a margem líquida e a bruta, automaticamente ela vai mostrando qual que é a margem que vai ficar conforme o preço que vai sendo digitado. Como é uma imagem aqui, fica difícil de mostrar, mas no aplicativo, quando o usuário digitar o preço, ele já vai mostrando a margem que vai ficar o preço de venda. E ao aplicar, tem que confirmar também se ele deseja se deseja aplicar o preço daquele produto que ele alterou. Tudo bem? Alguma dúvida? Obrigado.